Seleção brasileira estreia com empate na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Vamos lá, os primeiros minutos de partida foram, sim, surpreendentes para toda a nação brasileira. A equipe do Marrocos dominou as ações em boa parte ali dos 15, 20, 25 minutos de jogo e abriu o placar logo cedo em um belo gol do atacante de Marrocos. E ali o Brasil começou a declinar e um brilho de esperança veio dos pés de Vinícius Júnior, que em uma jogada individual conseguiu marcar e empatar o jogo. Vamos lá, na minha opinião, falta à seleção brasileira a mesma coisa que falta para o Clube Atlético Mineiro: identidade. A seleção brasileira de ontem não lembra nem de longe os velhos tempos da seleção de Ronaldinho, de Rivaldo, de Pelé, de Jairzinho. A seleção medrosa, assim como eu falo do Atlético aqui direto. O Brasil ontem teve medo do Marrocos e o Brasil jamais pode temer o adversário. Respeitar sempre, mas temer jamais, porque a única seleção a ganhar 5 vezes essa Copa do Mundo é a seleção do Brasil. Assim como o Ronaldo, abre aspas, disse que os zagueiros sabiam quem era ele e ele não sabia quem eram os zagueiros, assim eu falo para vocês que essa seleção deveria ter essa personalidade. E o que chama atenção, e muito, é o fator Endrick. O jogador jovem, atleta que é craque, tem muito futuro e sequer é utilizado pelo Ancelotti, assim como lá no Real Madrid. Então eu falo para vocês, alguma coisa de errado está acontecendo nos bastidores da seleção. Os atletas têm medo do Endrick estourar e ofuscar essas estrelas, ou não sei o que está acontecendo. Mas, para concluirmos o vídeo, para o jogo já de sexta-feira contra o Haiti, eu tiraria o Ibañez, colocaria ali o Danilo, que entrou bem, tiraria o Casemiro e colocaria o Danilo Santos. Já o Neymar em condições, tiraria o Rafinha, que para mim foi o pior da partida, e colocaria o Neymar. E eu pensaria em uma alteração extra, colocaria o Ryan no lugar do Paquetá e o Endrick no lugar do Igor Thiago. É claro, o Ancelotti não vai fazer esse monte de substituições, a gente sabe. Mas, queridíssimo italiano, queridíssimo Ancelotti, se você continuar com o seu ego lá em cima, com essa máfia sua de não querer substituir, de não querer ouvir o povo brasileiro, você vai passar uma vergonha colossal. A seleção que estreia de maneira muito apática, muito abaixo da crítica, não é o empate, era o jogo mais difícil, quiçá, da fase de grupos. Mas a seleção brasileira ontem não entrou em campo e não representou toda a população brasileira no geral. Vamos ver o que você vai fazer, Thiago. Essa camisa não ganha uma estrela a mais. E a culpa é dela. Confederação Brasileira de Futebol, a pior confederação do mundo. Vamos contextualizar para vocês. A CBF é a entidade máxima do futebol brasileiro. Ela comanda não só o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, enfim, Copa do Brasil, mas ela também toma conta da seleção brasileira. E eu vou falar para vocês, a CBF, ela de maneira estranha, esquisita, ela não consegue ser transparente. Na minha opinião, falta transparência à CBF. Os presidentes da CBF são escolhidos de maneira esquisita. Vimos ano passado aí essa briga para o Ronaldo ser o presidente da CBF. E grande parte da população brasileira apoiava o Ronaldo Fenômeno porque a gente sabia que ele poderia fazer um trabalho decente. Mas a seleção hoje, ela tem algum modo de operar que a gente sabe que é empresários. Tem uma empresa aí, uma patrocinadora, que a gente não pode falar o nome, mas você sabe que ela escalou um jogador doente na final em 98. Então você sabe quem eu tô falando. Que escala jogadores, uma convocação estranha. O Bento e o Hugo Souza foram os goleiros de todo o ciclo da Copa do Mundo. E de maneira estranha apareceu o Everton, que não vive grande fase no Grêmio. Igual a gente falou, o Fábio foi injustiçado, o próprio Everson do Atlético também foi injustiçado. Então eu falo para vocês, enquanto a CBF não mudar esse modo de operar, esses debaixo dos panos que a CBF sempre opera, vou falar para vocês, vai ficar cada vez mais difícil de conquistarmos esse Hexa e de trazer de novo aquela alegria do povo brasileiro em ver a seleção jogando e em ver também o Campeonato Brasileiro, que mais uma vez aproveito para criticar a arbitragem do campeonato. O Campeonato Brasileiro tem 30, 40, 50 anos que a arbitragem é ruim para péssimo e vocês
colocam Gaciba, colocam não sei quem e não resolve. Então a CBF hoje é mais um cabide de empregos para pessoas que ninguém conhece, ninguém sabe como chegou lá, ninguém entende os méritos, né, de estarem nesse local aí, nessa posição.